Bem, boa noite a todos. Com muita alegria, damos início a mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos estudar o item 74. A nossa irmã Ana Cláudia vai fazer a leitura, o estudo, todos podem participar, e como de costume, quem faz o estudo também faz a prece de abertura. Então, convido a nossa irmã Ana Cláudia para fazer a prece. Então, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer a Deus pelo dia, pela semana, e pedir, Pai, que o Senhor nos abra nossos olhos, o nosso coração para o estudo de hoje. Nós possamos, Senhor, ser instrumento da sua vontade, do seu trabalho. Nós lhe agradecemos por tudo, meu Pai. Lhe pedimos sempre a sua proteção e a proteção para todos, para toda a humanidade. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Bom vou compartilhar. estudo, Deixa eu compartilhar a tela aqui. Hoje nós vamos estudar o capítulo 74 do Caminho, Verdade e Vida, a continuação do nosso estudo, e que cita mãos limpas. E a passagem é: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Está em Atos 19:11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhes apresentarem mãos limpas. E eu coloquei na minha visão, né? Nos mostra, nessa passagem nos mostra que não é Paulo, e sim o Pai agindo por intermédio dele. E faz assim com todos os filhos que apresentarem boa vontade, coração limpo e pensamento no bem. Somos todos tarefeiros se realmente nos propusermos a isso. As mãos limpas representam isso, né? A boa vontade em fazer, em agir, em praticar, né? O trabalho do Pai. Mais alguém? São os seus tarefeiros, né? Isso mesmo. Me lembrou a nossa tarefa de passe, né? Que os médiuns que se colocam à disposição para o trabalho do passe, a importância de estarmos dispostos e preparados, né? Porque as mãos limpas aí significa exatamente, né? Quando você é um médico, por exemplo, e vai operar, você lava as mãos, você se prepara, se higieniza, né? Então, é a mesma coisa para as tarefas do bem, para as tarefas da espiritualidade, a gente precisa se preparar, precisa simbolicamente lavar as nossas mãos, né? Nos higienizar, estarmos prontos para sermos instrumentos mais puros possíveis, né? Sabemos que não vamos ser 100% puros, mas estarmos sempre dispostos a nos estarmos o mais apto possível para as tarefas. E assim Deus, como Deus fez com Paulo, fará com qualquer um de nós que se colocar nesse nível de preparo e de disposição do trabalho, né? Ele vai agir através de nós na matéria, porque a espiritualidade precisa dessa nossa energia dos encarnados para agir na matéria. Só que é preciso haver pessoas preparadas, disponíveis para um bom serviço, né? Que é o que geralmente é o que falta. Alguém mais? Flávio? Eu acrescento mais as tuas palavras, né, em relação ao simbolismo, né, que você colocou anteriormente. As parábolas de Jesus têm um cunho espiritual muito grande, né? É que o povo da época, né, até hoje nós, né, também a gente não entende muitas das coisas e a gente procura saber mais o simbolismo da matéria.
e aí leva ao pé da letra. E Jesus nunca levava ao pé da letra. A gente não pode levar as parábolas dele, os ensinamentos dele ao pé da letra. Tem um cunho espiritual muito grande. E em cima do que você colocou, ou seja, nós temos que estar preparados e receptivos para, quando ele nos chamar para a obra, quando ele chamar para o trabalho, nós atendermos. Lógico, né, como você colocou, nós somos espíritos ainda inferiores, em estado de elevação, né, em constante aprendizado, né, com muito mais erros do que acertos, muito mais vícios do que virtudes, mas é o nosso caminho, né? É o nosso caminho que a gente vai ter que galgar, tirando as pedras, né? Os pedregulhos que existem na frente, né? Cuidando primeiro de nós, para depois que possamos a cuidar dos outros, né? Porque se nós estivermos contaminados, nosso coração, a nossa mente estiver contaminado com alguma coisa ruim, como é que a gente vai transmitir, como você falou, né? Através do passe, por exemplo, né? Nesse exemplo que você deu, como é que a gente vai transmitir uma energia satisfatória, uma energia boa, já que nós somos os obreiros, né? Nós somos o meio de ligação entre a espiritualidade e Deus, ou seja, os espíritos nos servem da gente para que nós possamos, médios, no caso, do passe que você está falando, para que nós possamos trocar essa energia com aquela pessoa que está recebendo. Mas se nosso coração está muito preso, muito contaminado, muito materializado, a gente tem que trabalhar mais nisso para que realmente aqueles fluidos possam chegar naquelas pessoas que vêm receber com uma facilidade maior, com uma penetração maior, entendeu? Porque eu já até li livros e assisti algumas palestras numa mesa mediúnica, por exemplo, uma mesa onde os médicos estão sendo trabalhados ou estão trabalhando. As correntes são aquele médium que não está muito bem naquele dia, mas se prontificou a fazer um trabalho, a corrente fluídica passa faz um contorno nele e prossegue adiante normalmente. Não consegue absorver aquele médico que está na mesa, ou aquele médico passista. Entendeu? A espiritualidade sabe disso, trabalha em cima e procura fazer o melhor, tanto para quem recebe quanto para quem está dando. Mas a gente tem que estar o tempo todo receptivo. E como a gente fica receptivo? Através dos bons pensamentos, dos bons atos, né? Através de uma boa leitura, uma boa informação que nos chega, né? Através de uma rádio Rio de Janeiro, então outra rádio espírita, uma conversa bastante elevada nesse nível, né? Para que nós possamos realmente, principalmente naquele dia em que nós formos doar, a gente esteja bem, né? Bem preparado para esse tipo de doação. Né? Já que a espiritualidade, Deus, Jesus, eles já estão nos preparando e confiando na gente para que realmente o trabalho saia o mais satisfatório possível, entendeu? Perfeito. Mais alguém que gostaria de comentar? Então, vou compartilhar. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Muitos acham que há preferência, mas para Deus somos todos iguais, com diferentes graus evolutivos, claro, mas o que vale é a vontade real de colocar a mão na massa, né? De praticar realmente. Não existe preferencialismo, não existe privilégio, não existe nada disso. É a vontade de cada um, né? De agir, é o ato, né? É a ação de fazer, de praticar, de tentar, é uma tentativa, que, como o Flávio falou, nós somos ainda imperfeitos e tudo, mas só a vontade, né, só o tentar para Deus já é válido, né? Então, não existe esse preferencialismo, existe sim a vontade de cada um, né, de se melhorar e agir, né, e fazer acontecer. Perfeito, né? O que a gente mais... Pode falar, Flávio. Vai, continua, vai você.
Não, é só, eu ia botar que o que a gente mais aprende na doutrina é isso, né? Que não existe escolhidos, não existem especiais. Nem Jesus foi criado de uma forma diferente de nós. Existe sim o merecimento, a temporalidade, que é diferente, espíritos são criados em tempos diferentes, então, logicamente, vão se encontrar em fases diferentes da evolução, mas não existem criaturas que são criadas de forma especial, já com dons e com poderes diferenciados, sem terem galgado, sem terem trabalhado, sem terem se preparado para estarem obtendo aqueles ditos poderes, né? Porque a gente acaba interpretando como poder, como magia, algo que está ainda muito distante da nossa evolução e que a gente não consegue compreender. E Paulo foi exatamente isso. Ele não foi criado um ser especial para ser escolhido por Jesus, para ter esses milagres, né? Não, pelo contrário, ele foi um espírito que se dedicou, que se preparou, que tinha todo o preparo e que quando Jesus apareceu e trouxe para ele a missão, se colocou à disposição plena do Cristo, enfrentando todas as dores e desafios que aquela missão traria, né? Sem dar um passo para trás. Então, ele, na verdade, se colocou preparado. E botando agora no nosso dia a dia, né, na nossa religião, isso acontece muito com os médiuns, né? Muitos médiuns, é desejo de muitas pessoas querer ser médium, querer aplicar curas, passes milagrosos, sendo que a pessoa não se prepara para isso. Ela quer só né, ela quer receber ali um espírito só porque ela tem mediunidade e achar que vai operar milagres dessa forma. E não, ela tem que estudar, ela tem que se aprofundar. Se ela quer ser um médium de cura, ela tem que estudar medicina, procurar entender de homeopatia, porque isso tudo vai facilitar o espírito médico que talvez venha incorporar nele a já obter no cérebro físico daquele médium as ferramentas necessárias para facilitar aquele trabalho. E isso vale para tudo, né? Se você quer dar conselho, se você quer participar daquele atendimento fraterno. É bom que você estude, por exemplo, psicologia, como a Doroteia fez, que você leia livros sobre essas questões humanas, né? Porque isso tudo vai facilitar esse trabalho. Você não pode querer ser só um instrumento passivo de um espírito que vai incorporar em você e que vai trabalhar por você. Não, isso são casos muito raros de mediunidade nesse nível, né, onde o médium realmente perde totalmente a consciência e o espírito trabalha 100%. São casos assim extremos, são missionários, são muito poucos que vêm à Terra com esse tipo de mediunidade. Então, na verdade, e mesmo esses, na verdade, fizeram todo o trabalho em outras encarnações para chegar nesse potencial, né? Então, nós não temos que ficar esperando isso assim, esse milagre, como eles colocam ali, como a interpretação errada de que existem algumas pessoas especiais, né, que têm dons especiais e que não fizeram por merecer. Flávio? Não, pode. Está tudo ok. Já abrangeu. Mais alguém? E a contribuição também que os amigos espirituais dão para o exercício da nossa profissão é impressionante. Não é só na psicologia, acho que em todas as profissões eles dão. Depois que eu aprofundei o espiritismo, meu trabalho ficou diferente, eu falo assim mais redondo, mas o redondo é só uma expressão. Ficou menos teoria, entendeu? Ficou muito mais ali no sentimento das pessoas, e aí a ligação com o evangelho, você pode até trabalhar isso mesmo sem falar em religião com com o seu cliente, né? Porque perdão existe em todas as linguagens, amor, culpa, tudo isso existe, né? Você pode trabalhar bastante, né? Eu acho muito rica essa união. Tanto assim que Jesus falou, amai-vos e instruí-vos, né? Ele falou isso. Deixa eu só colocar mais uma coisa, Vitor, que a gente também não pode esquecer, é que não existe só médios, né, ostensivos. As pessoas, elas
Acho que a mediunidade ela tem que ser ostensiva, né? Ela tem que ser médium de passe, ser médium de psicografia, ser médium... Mas, assim, todo o trabalho no bem, né? Todos nós somos médiuns, uns com alguns dons, outros com outros dons, mas indiferente do grau de mediunidade, né? Nós somos todos médiuns, né? Somos todos intermediários do trabalho do Cristo. Então, nós não podemos esquecer, né? Às vezes nós somos orgulhosos, né? Queremos ser lá o bam, né? E nós não é isso, o trabalho do Cristo não é esse, né? O trabalho do Cristo nós somos formiguinhas, né? Caminhando para o trabalho do Cristo e fazendo funcionar lá de baixo, né? Todo o trabalho, tudo que ocorre na natureza, que ocorre no nosso dia a dia, existe todo o trabalho, né? Todo trabalhador ele é útil, né? Nós não podemos esquecer isso. Mais alguém? Perfeito. Mais alguém quer comentar? Vamos compartilhar novamente. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo pontificado sem apreciar o trabalhador militante. Esquecemos que depois do encontro de Jesus com Paulo em Damasco, houve uma grande transformação moral e uma luta incessante para o seu melhoramento. Né? A gente bota um Paulo, né, santificado, como nós colocamos Pedro, né? Mas assim, a gente esquece toda a luta, né, que houve, e a luta também nossa, né, internamente, para que ocorra um melhoramento, ocorra a transformação, né? E a gente esquece realmente disso. A gente esquece que antes, né, da pessoa ter uma visão melhor do mundo, existe uma transformação por dentro, né? Nós não podemos modificar o outro, nós temos que nos modificar, né? Então, a gente esquece disso. No trabalho, né, eu sempre passo, lá em Botafogo, quando eu trabalhava lá, eu sempre passava e dava bom dia. E a menina que ficava na recepção, ela falava assim, nossa, Ana, como o seu bom dia me faz diferença. Aí uma colega me disse, você dá bom dia todo dia, ninguém dá bom dia. Eu falei assim, mas eu não posso me transformar, eu não posso deixar de ser o que eu sou, porque a outra pessoa não faz. Eu tenho isso dentro de mim. Então, assim, as pessoas têm que aprender, não é o outro que tem que, né? Não é o outro que tem que melhorar, somos nós que temos que melhorar a nossa visão e não nos esquecer que toda melhora existe sempre um sacrifício, uma luta interior dentro de nós, né? E esquecem isso. Você pode ver, Ana Cláudia, você pode ver também o seguinte, essa melhora começa dentro da gente e que tem que começar primeiro em nós, ela vai começar a contagiar, né? Nós teremos que vamos passar a ser o exemplo, né? Passar a ser a luz. Então, o que acontece? As pessoas no nosso entorno vão começar a ver a nossa mudança de comportamento, né? De atos, pensamentos, né? Elas vão, no início, assim, podem ficar um pouco reticentes, né? Mas, com o tempo, com o decorrer, muitos vão se solidarizar, ficar solidários, né? Vão te seguir, né? Vão ver que você está no caminho certo, que aquele é o caminho bom, e também vão começar a galgar esse caminho. Tanto é que você vê quantas pessoas conviveram com Jesus e não mudaram. Tiveram muita gente que teve contato direto com Jesus e teve a oportunidade de ter Jesus. Eu digo muita gente, que pode ter sido até nós, claro. Muita gente teve a oportunidade de conviver com Jesus e não mudou. Quer falha maior do que essa? Quer ensinamento melhor do que esse? Muita gente conviveu com ele e continuou com o coração duro, né? Com a cabeça ainda meio dura, né? Vamos botar assim no dito popular. E eles tiveram o maior mestre
o maior professor, o maior médico, o maior psicoterapeuta, psicólogo, né, Doroteia? É, O maior de claro, lógico. todos que a Terra já recebeu. E não Verdade. tiveram a oportunidade e não aproveitaram a oportunidade. Você vê como é que o ser humano é complicado. É verdade. Mas nós E não ainda podemos... foram algozes dele, né, ajudando a crucificar. Né? É Mais verdade. alguém quer comentar? Só um pouquinho. O Helder coloca nos áudios deles, às vezes, alguma coisa sobre Judas. Judas conviveu com Jesus. E toda a história já retrata, né, o que aconteceu. Não precisa dizer aqui. Mas você vê, Jesus conviveu com Judas. E mesmo assim, Judas fez o que fez. Né? Vamos botar de uma maneira bíblica, né? Da maneira da história. Né? Mas você vê, ele teve o convívio diário com Jesus. Como Pedro, como Paulo, né? Os outros apóstolos tiveram também, mas Judas estava ali diariamente com Jesus. Imagina o povo que estava mais distante de Jesus, que via Jesus assim mais esporadicamente, através das reuniões públicas, né? Através quando ele fazia as orações, fazia o sermão dele, né? Vinha até de longe, não tinha oportunidade de ver, porque o transporte lá era complicado, né? Então, imagina, mas olha só, Judas estava ali do lado o tempo todo com Jesus. Verdade. Mas cada um no grau de evolução, né? E a gente vai seguindo. Vamos compartilhar, então. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Existe uma busca de conhecimento interior, abnegação e desprendimento da vida material e viver para uma vida espiritual, para então Deus se utilizar de Paulo para a divulgação do Evangelho. Então, assim, a gente não todo mundo acha, né, que foi um milagre, foi um acontecimento, né, que foi na hora, que foi... Mas não, houve uma abnegação, um desprendimento, uma luta dele interior, né, para ter aquela transformação, para aí sim Deus poder te utilizar das mãos, né, do instrumento que Paulo se transformou na divulgação do Evangelho em todos os lugares por que passou. Alguém quer falar? Você vê que essa limpeza das mãos aí, de novo, é um sentido figurado, né? É muito mais espiritual. Abrangeu também o povo. Quantos morreram lá nas arenas de Roma por acreditar em Cristo? Não é? A partir do momento que viraram cristãos, acreditaram em Cristo, abnegaram da vida material em prol de uma vida futura, em prol de algo que lhe desse alguma coisa a nível espiritual. Eles não tinham tanto conhecimento na época, né? Mas sabia que acreditando no Cristo, acreditando em Jesus, aquilo ali seria um alento para eles. Muitos foram jogados nas arenas. Então, essa limpeza das mãos já era algo de preparação de uma mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança que, em cima dessa situação, eles trocaram a vida pela morte, porque os romanos, né, os poderosos da época, né, foram lá e mataram eles, porque eles começaram a acreditar em Jesus. Então, você vê como essa transformação, para eles, materialmente falando, causou a morte, a perda do corpo. Mas, espiritualmente falando, olha quantos eles já começaram a se elevar ali espiritualmente para uma outra vida, para um aprendizado melhor. É interessante isso, essa limpeza das mãos aí, como a gente estava colocando, né? Se você levar o pé da letra, né, é pegar água e sabão e limpar as mãos, mas não é, muito mais espiritual, muito mais abrangente. Uma limpeza da alma, do corpo, é uma transformação interior nossa. E eles se abdicaram dessa vida, né, a qual eles tinham,
em prol da vida de Jesus. Não, eu vou agora caminhar com Cristo. Tem o seu preço, né? Os governantes foram lá, mataram ele, jogaram lá nos Coliseu da vida, para o Leão, mas aquela história que a gente já conhece. Mas espiritualmente, ao quanto eles não evoluíram, ou pelo menos já deram um passo muito grande na sua evolução espiritual. Verdade. João? Eles conseguiram ficar com o coração puro, né? Eles chegaram a uma evolução de que já não sentiam raiva, não sentiam ódio dos que estavam perseguindo. Verdade. Uma vez eu li também que eles não sentiram nem dor quando foram sacrificados, que eles já estavam num estado espiritual tão elevado que não sentiram a dor corporal. Acredito realmente que isso aconteceu. Inclusive os amigos espirituais ali, né, amparando ele. Imagina que beleza de acompanhamento que eles tiveram, né? Nossa, não quero nem pensar. Maravilha, né? Verdade. Vamos compartilhar, então. Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentileza fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos. Detivera dominadoras situações. No entanto, para o Todo-Poderoso lhe utilizassem as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelos bens dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Como botou aqui, raros indagam relativamente a isso, aí eu coloquei, por ser ainda vaidosos e egoístas, achamos que Deus tem prediletos. Esquecemos que todos são chamados, mas poucos ouvem e estão prontos para o trabalho do Cristo. Né? E como aqui mostra também que tudo que Paulo passou, né? tudo, não só Paulo, né? Todos os apóstolos, né? Todos os que falam em nome do Cristo, né? Que seguem, né? E até hoje, não só naquela época, né? Naquela época o entendimento era menor e era uma visão nova, né? de Deus, de espiritualidade. Mas até hoje, né? Muitos são perseguidos, né? Quando se fala do Cristo com seriedade, né? Quando a gente vai em busca desse bem, né? Desse bem espiritual, desse melhoramento espiritual, né? Então, assim, mas assim, ele nunca deixou de trabalhar, né? Bota aqui, jamais abandonou o seu tear, né? Jamais deixou de trabalhar, jamais deixou de evangelizar, jamais deixou de buscar e trabalhar para o bem, né? E com certeza ocorreu, né, humilhações, aflições, e ocorre até hoje, mas nós temos que estar fortes, né? Confiantes, né? Porque Deus não abandona os seus filhos. Então, por mais aflições que nós possamos passar, nós temos a certeza que nós somos, né? Nós somos carregados no colo pelo Pai, né? Então, nós temos essa segurança e sabemos que só o trabalho no bem que vai nos melhorar como pessoas, né? Mais alguém? Alguém quer comentar? Então, acho que... Pode falar.
aqui é bem claro que fazer o bem é muito difícil, né? É muito complicado. Outro dia eu estava falando com a Dulce aqui, que você está falando, posso estar falando até a maior besteira. Aquelas reuniões de Jesus lá naqueles campos abertos, você acha que todo mundo ficava quietinho ali? Não. Tinha um monte de gente ali que estava gritando, vai embora, e não sei o quê, xingando ele. Está escrito aí. Não sei o que estou falando, não. Nem tinha visto isso. Mas quando a gente passa aquela fotografia de filmes, né? De novelas, alguma coisa assim, é aquela coisa tranquila, né? Ele falando e todo mundo escutando. Não era bem assim, não. Eu tenho certeza que não era. Era muita gente. É muita gente que está ali também, está ali por algum motivo, até por uma questão de obedecer aos governantes da época, estava lá gritando para ninguém se vincular a ele, para ninguém acompanhar ele, chamando ele de mentiroso, chamando ele de pilantra. Eu acho que estava todo mundo quietinho ali, escutando ele bonitinho. Esquece os filmes, esquece as novelas, esquece as imagens, esquece nada. Lembra do ser humano e alguém pregando. É como você falou, hoje é difícil fazer o bem. Se você faz o bem hoje, se você pegar o microfone e começar a ir lá no Parque do Flamengo, né, e começar a pregar, vai ter um monte de gente lá atrás que daqui a pouco está tacando pedra em você, está com o outro alto-falante, o microfone querendo contestar você, porque o ser faz parte do ser humano. Tem gente que odeia Jesus até hoje. Tem gente que não quer nem escutar e falar em Jesus. Você deu para entender? Eu conheci pessoas que falaram que Jesus foi o maior 7-1 da vida, nunca trabalhou na vida. Você deu para entender o nível que eu convivia com as pessoas. Então, é muito difícil você dizer que Jesus veio com um objetivo, com um fim. Então, se ele já estava jogando e descambando para um lado pessoal, criticando, condenando Jesus, dizendo que era um vagabundo, que nunca trabalhou na vida. E aí você vai questionar, você vai tentar mudar a cabeça dessa pessoa? Não, de jeito algum. Não tem como. Não tem como, até porque também ele é mais radical do que você imagina. Então, muitas das pessoas que estavam lá também escutando lá Jesus, esquece os filmes, esquece as novelas, naquelas imagens que o seu cérebro já assimilou, não gostava de Jesus, não. Estava querendo apedrejar Jesus, açoitando ele, gritando lá de trás, fora daí, fora pilantra, porque é do ser humano. Porque fazer o bem é muito difícil. Se você sai na rua para fazer o bem, o maior das intenções, né, de fazer o bem, aquele algo que vem de dentro de você, na primeira oferta que você der, está arriscado já levar um desaforo,